aqui ao meu lado, eu tenho a candidata a deputada federal pelo PT, Rita Della Justina. Muito obrigado pela tua presença aqui na Vale TV, que é um espaço democrático, onde recebe todas as reivindicações, opiniões da nossa população do Vale dos Sinos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tobias. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder estar conversando com a comunidade, né? Mostrando que realmente a voz dela é a voz que vai transformar a política. Porque eu tenho comigo que, se a comunidade não entender que ela tem que ser protagonista, a gente vai continuar vivendo esses tempos sombrios que a gente está vivendo na política. Rita, tu és professora, mas conta pra gente um pouco da tua trajetória, o que te motivou a entrar na vida pública, o que te fez querer te disponibilizar também hoje a concorrer a esse cargo de deputada federal pelo PT, a primeira mulher em Sapiranga a se candidatar a esse cargo. Pois bem, Tobias, eu sou professora há 19 anos. No momento estou licenciada, né, do cargo de professora, porque entendo que a política não pode ser um bico. Né? Geralmente tu vê os políticos trabalhando, cuidando de suas empresas, cuidando de seus negócios próprios, professores dando aula, e parece que a política fica por um tempo vago, a hora que sobra. Eu não concordo com isso. Então, meu compromisso com a comunidade é integral, em tempo integral. Me licenciei da educação, estava trabalhando numa escola do município, no Ayrton Senna, e na universidade trabalhava, era tutora das universidades federais de Rio Grande e de Pelotas. Hoje, então, estou só como vereadora. A trajetória começou da seguinte maneira. Sou muito falante, né? Isso é do italiano, estar falando, gesticulando. E as minhas colegas professoras me pediam para que eu concorresse a vereadora na cidade, para que elas tivessem alguém representando elas de fato, que fizesse a luta da educação, que fizesse a luta que os nossos alunos tanto precisam, nossas crianças, nossas famílias, porque um professor, ele vê a falta de saúde pública de qualidade, ele vê a falta de habitação, ele vê a falta do emprego, né, que o pai desempregado, isso reflete lá dentro da nossa sala de aula. Reflete da dignidade da pessoa. Com certeza. E a gente vê todos esses problemas, né, que a gente encontra na gestão pública, e com isso as gurias, minhas colegas professoras, me incentivavam demais. Eu disse, não, bem capaz, não vou, não quero. 2012, então, foi ali um ponto onde eu vi que realmente a gente precisava de alguém que nos defendesse, que estivesse à frente. Concorri pela primeira vez, né? Foi uma eleição atípica também, onde na nossa cidade a gente teve uma indefinição de candidatos, e mesmo assim a gente atingiu com o nosso grupo de amigos e família, né, e professores. Eu tinha na época um primo concorrendo, então dividiu um pouco a família e a gente quase atingiu. Bateu na trave, ali foi assim. Então a nossa família decidiu que a gente deveria estar juntos, né, na próxima de 2016. Em 2016 a gente se uniu de novo, a família, os amigos, as pessoas, meus colegas professores, pessoas que realmente acreditavam que a gente poderia fazer a diferença na política. Tanto é que hoje a nossa camiseta é fazer a diferença, né? E a gente concorreu novamente e elegeu. Hoje nós temos um mandato na Câmara de Sapiranga, um mandato que prima pelo combate às injustiças, né? As injustiças sociais, que a gente luta por dignidade e justiça social. O que a Rita não conseguiu fazer enquanto vereadora e gostaria de fazer como deputada? Pois bem, a gente prima pela transparência no serviço público. Para nós, a transparência e o envolvimento da comunidade é a principal ferramenta para que a gente acabe com tudo isso que está acontecendo hoje, com essa indignação que o povo tem da politicagem. Porque eu vejo o povo indignado. Você percebe, né, Tobias? Uma indignação em torno dos políticos. Mas a gente deve se indignar com a politicagem, com essa política que está levando recurso público para dentro do bolso desses que se dizem políticos. Essa indignação é uma indignação legítima, inclusive, pela transparência também que está se buscando através das operações que a polícia e o Ministério Público e a Justiça têm promovido. Como é que tu verifica qual é o projeto objetivo para se fazer uma transparência em licitações, para ver uma transparência nos atos do governo, como mostrar para a população e fazer com que ela tenha certeza que o seu candidato está ali lhe representando realmente?
Pois bem, Tobias, eu sonho com o dia em que a população, em que a comunidade vai entender que ela deve ser protagonista e não alguém que fica esperando as coisas acontecerem. Né? Porque hoje a gente vê muito uma indignação na rede social, mas não vê as pessoas na rua. A gente precisa acompanhar os nossos políticos, né? Tu tem um candidato, eu enquanto candidata, eu tinha meu grupo que me acompanhava e hoje enquanto vereadora, meu grupo continua me acompanhando e cobrando. A população precisa entender que ela precisa participar. E através da participação e o político, então, desenvolvendo projetos de transparência. Na Câmara de Sapiranga, a gente indicou a transparência nas licitações, fez a indicação, espera que a prefeita também faça essa transparência lá na prefeitura. Né? A gente fez um projeto que existe aqui em Novo Hamburgo, aliás, tem em Novo Hamburgo, conseguiu com esse projeto fosse aprovado em Parobé, em outras cidades onde eu tenho os meus companheiros do PT, que são vereadores, transparência nas vagas de educação infantil. O que esse projeto tem de tão importante que eu lutei tanto para que ele fosse aprovado em Sapiranga e acredito que deve ser algo que venha de cima e que seja implantado em todas as prefeituras, a transparência nas vagas de educação infantil, que é algo que a gente encontra uma dificuldade muito grande hoje em estar com as crianças dentro da escola. O que esse projeto tem? Ele vai ter com que a população tenha acesso. Eu inscrevo meu filho, estou na espera de uma vaga de educação infantil, eu posso acompanhar através da divulgação dele nas escolas, nos sites da prefeitura, nas câmaras municipais, que a gente tenha e a população fique acompanhando para que aquele político que gosta do jeitinho e do favorzinho, que é o que leva a toda essa corrupção, a toda essa sujeira que a gente está indignado, ali ele consegue impedir. Então, a população vai estar sendo protagonista da história. E é isso que eu sonho. Eu sonho com esse dia que a gente vai alcançar isso. A educação é um dos pilares de qualquer sociedade e, com certeza, a longo prazo, ela evita a maior criminalidade, ela ajuda na questão da saúde e todos os outros aspectos que a gente, do saneamento básico, da tecnologia, dos investimentos, da economia, como fazer para fortalecer a educação no Brasil, sendo que está havendo um gradativo desmonte desde 2013, onde a insatisfação dos resultados eleitorais pela ala perdedora acabou gerando toda essa instabilidade política. Pois bem, Tobias, a educação, eu, enquanto professora, a gente viveu tempos onde eu entrava na sala de aula, né, ia substituir os meus colegas professores nas turmas de 7º, 8º, 9º ano, quando eu tive a oportunidade de ser diretora do POD pré-vestibular, que foi um curso de pré-vestibular gratuito oferecido pelo governo Tarso e que inclusive já conversei com o nosso candidato Rosseto para que a gente volte a devolver isso para a comunidade, porque o filho do operário tem direito de estar disputando a vaga com o filho do grande empresário. Né? A gente precisa oferecer essas ferramentas para todos. Então, quando eu entrava nesses tempos onde a gente teve pré-vestibular gratuito, onde a gente teve a todo vapor bolsas do ProUni, do FIES, né? Que a gente teve escolas técnicas recebendo os nossos alunos, em que o investimento realmente era feito na educação, eu entrava na sala de aula cheia de esperança, Tobias. Eu me recordo desse tempo onde eu chegava a me emocionar contando a minha trajetória, porque foi muito difícil para eu conseguir fazer pedagogia. Você é advogado, eu também sonhei em ser advogada. Hoje eu tenho a minha filha fazendo direito, mas era meu sonho, sonho da minha família, para que eu fosse... Porque eu sempre fui de falar muito, e de estar ali, e na justiça, e defendendo, e não aceitando o que estava errado, lutando pelo certo. E era o sonho do meu tio, que hoje mora no Rio de Janeiro, que está aqui comigo, na cidade, falando com a família, né, ajeitando essa parte que a gente tanto precisa numa campanha. E eu não consegui. Meu pai era zelador do SESI, minha mãe industriária, e a gente não tinha o recurso para que eu fizesse direito. Fui fazer o magistério, que também eu sempre gostei muito, né? Eu tinha minha amiga, que eu admiro demais, que era professora, e tive um contato sempre muito com as minhas professoras. Fui fazer o magistério. Então, quando chegou a época de ir para a faculdade, eu não tive dinheiro, né? O que, no tempo do PT, os nossos alunos não enfrentaram isso.
meu filho, né, minha filha, não enfrentaram. Hoje a gente vê que novamente as crianças estão enfrentando, os jovens estão enfrentando, né? A gente falta, como eu te dizia, eu entrava para a sala de aula e eu dizia para eles, meus amores, a educação é a única forma que tem de transformar a realidade da sociedade. Você pode se tornar melhor se você estudar, né? Te prepara, presta atenção na aula, vai fazer depois uma prova do Enem, né? Escreve muito, lê muito, é importante para a tua transformação, a tua realidade social. E hoje eu não tenho essa coragem de dizer isso para ele, porque eu não posso mentir para ele. Hoje não é qualquer um que vai conseguir chegar na Universidade Federal, com o desmonte, com esse congelamento de 20 anos nos recursos da educação. Mas para isso eu estou na rua, para isso eu aceitei o desafio de ser candidata a deputada federal, porque eu quero estar lutando lá em Brasília para que esses recursos retornem, né? Porque, como você bem disse, a insatisfação num pleito eleitoral onde não se respeitou a democracia da escolha do povo. O povo escolheu uma presidenta e esses candidatos que não atingiram transformaram o Brasil no que está hoje, onde a gente não desmontou a educação, onde a gente voltou ao mapa da fome, né? Onde a gente tem um desemprego alarmante, onde eu vejo os pais dos meus alunos implorando por um lugar para trabalhar, né? Onde a gente vê o desmonte dos programas sociais através da assistência social. Então, são tantas coisas, Tobias, por isso que eu cravei o meu pé na rua, que eu estou atrás de dignidade, de justiça social, porque nós moramos num país rico, num país onde pode sim devolver o sonho ao povo trabalhador. Rita, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas eu não quero que tu deixe de dar o teu recado final aos nossos eleitores. A gente tem ainda uns 2 minutos para poder conversar sobre isso. E o teu parecer sobre o Estado Democrático de Direito, se ele está sendo ameaçado. Com certeza o Estado Democrático de Direito está sendo ameaçado quando nós tínhamos um presidente, um candidato a presidente, que é um preso político e que condenaram em segunda instância e prenderam. Sendo que, nas cidades aqui, a gente vê candidatos condenados em segunda instância e concorrendo. Quando tu vê isso acontecendo, Tobias, tu vê que o Estado Democrático de Direito está sim e muito ameaçado. Quando tu vê pessoas e candidatos dizendo que a democracia é demais para o povo, que o povo está tendo muitos direitos, que o povo precisa se calar, que o povo precisa... É inadmissível, ainda mais eu como professora. Na minha casa, meu pai viveu a ditadura militar. Eu sou da família de coronéis, né? Minha família, meus tios, eu tenho primos no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, né? E a gente vê que eles não têm isso. Eu sempre, desde criança, vivendo o período da ditadura, saindo desse período, eu sempre tive voz e tive vez. Meu pai sempre se reuniu, sempre me deu o direito de explicar o porquê, ele me dizer o porquê não podia ser feito, eu dizer o porquê eu queria fazer e a gente chegar num acordo. E é isso. Hoje, a gente vê a questão disso, essas denúncias todas em cima dos nossos materiais. A denúncia toda acontecendo, retirando, não deixando a gente... Chegaram, inclusive, a dizer que a gente não poderia dizer que nós somos todos Lula. E nós somos todos Lula. Esse é o meu direito de dizer que nós somos todos Lula. Esse é o meu direito, é o direito do Haddad de dizer que ele é Lula. Porque o Lula hoje é uma ideia que a gente vai levar de transformação. De que houve sim um tempo onde a gente deu oportunidade para o filho do operário. Houve sim um tempo onde a gente investiu no empresário para que o empresário gerasse o emprego. Para que não houvesse o desemprego que hoje acontece. Houve um tempo que a gente viveu mais feliz e esse tempo foi o tempo dos governos do PT e que hoje o povo está dizendo nas ruas que a gente vai voltar, com certeza, e vai voltar a ser feliz. Rita, a gente agradece a tua presença aqui. Quero dizer para ti que a Vale TV está sempre aberta, não só para a comunidade, mas também para ti, para que tu possa também expor as tuas ideias e promover esse debate público sempre muito envolvente, muito bacana, com toda a população do nosso Vale do Rio dos Sinos. E eu agradeço imensamente esse convite e quero sim estar mais vezes aqui para que a comunidade se torne, então, esse protagonista que eu tanto sonho. Muito obrigada, Tobias, muito obrigada a todos que nos assistem. É um prazer imenso e estamos aí, né?